Enchentes em Anápolis. Um problema centenário que nem um plano de 8 anos conseguiu resolver. Hoje vamos mergulhar nas águas turbulentas da gestão ambiental dessa cidade goiana. Parece que temos uma história e tanto para contar. O que exatamente aconteceu em Anápolis? Bem, é uma história de promessas não cumpridas e de um plano ambicioso que, segundo seu próprio autor, nem saiu do papel. Em 2022, o consultor ambiental Antônio L. Zayek foi contratado para elaborar um plano de controle e recuperação ambiental para a cidade, que sofre há anos com enchentes e erosões. Uau, então estamos falando de um problema de longa data. E o que esse plano propunha exatamente? O plano era bastante abrangente, incluía a construção de jardins filtrantes, implementação de terraços, criação de espaços alagados para conter o excesso de água da chuva e melhorias nos sistemas de drenagem. A ideia era criar mecanismos para que a água da chuva pudesse se infiltrar no solo, recarregando o lençol freático, em vez de simplesmente escorrer pela superfície. Isso soa como uma abordagem bem holística. Mas, pelo que entendi, pouco disso foi implementado, certo? Exatamente. Segundo Zayek, apenas algumas recomendações foram aplicadas. Por exemplo, foi realizada a limpeza do parque da cidade e do Central Park Onofre Kinam, o que ajudou a evitar alagamentos em algumas áreas. Mas a maior parte do plano continua engavetada. É realmente frustrante. E quais são as consequências disso para a população de Anápolis? Bem, os moradores continuam sofrendo com enchentes e outros problemas ambientais. Zayek identificou áreas prioritárias, chamadas de Matriz de Risco 1, que incluem locais como a Amazílio, Marginal Ayrton Senna e Pedro Ludovico. Essas regiões são particularmente vulneráveis a alagamentos e oferecem risco à população que reside por lá. Nossa, isso é sério. E por que é tão difícil implementar essas mudanças? Há alguma resistência por parte do poder público? É uma combinação de fatores. Zayek aponta que estamos lidando com problemas que se acumularam ao longo de um século. A degradação da vegetação local, a excessiva impermeabilização do solo urbano e a falta de espaços para a água se infiltrar no solo são problemas de longa data. Além disso, parece haver uma falta de prioridade por parte da gestão atual. Entendo. Mas, você sabe, 8 anos de gestão parecem tempo suficiente para implementar pelo menos parte das soluções propostas, não? Sem dúvida. E é aí que entra a questão da mudança de paradigma que Zayek menciona. Ele argumenta que as políticas vigentes têm focado apenas em direcionar as enxurradas para os leitos dos córregos, o que acaba sobrecarregando esses cursos d'água. O que ele propõe é uma abordagem mais holística, que leva em conta todo o ciclo da água na cidade. Isso me faz pensar. Como você explicaria, de forma simples, a diferença entre a abordagem atual e a proposta por Zayek? Boa pergunta. Pense nisso como a diferença entre usar um balde para recolher a água de um telhado que está vazando e consertar o telhado propriamente dito. A abordagem atual é como usar baldes cada vez maiores para lidar com o vazamento, enquanto Zayek propõe consertar o telhado e até mesmo criar um sistema para coletar e reutilizar a água da chuva. Agora, como você descreveria essa diferença de abordagem? Pense por um momento. Bem, eu diria que a abordagem atual é reativa e focada em lidar com as consequências, enquanto a proposta de Zayek é proativa e busca abordar as causas raiz do problema. Excelente analogia. É exatamente isso. E essa mudança de paradigma é crucial não apenas para resolver o problema das enchentes, mas também para garantir a sustentabilidade da cidade a longo prazo. Falando em longo prazo, Zayek mencionou algo sobre um possível problema de abastecimento de água em Anápolis? Sim, ele tocou nesse ponto. Aparentemente, há discussões sobre a construção de um novo reservatório de água para a cidade. No entanto, Zayek questiona a viabilidade técnica dessa proposta e argumenta que o foco deveria ser na recarga do lençol freático. Interessante como todos esses aspectos estão interligados: enchentes, erosão, abastecimento de água. Parece que estamos diante de um problema complexo que exige soluções igualmente complexas e abrangentes. Exatamente. E aqui está um ponto crucial. Zayek não considera as enchentes como o maior problema ambiental de Anápolis. Segundo ele,
a cidade enfrenta 28 grandes erosões causadas pelo fluxo da água em terrenos descobertos, sem vegetação e espaços de infiltração. Uau, isso é surpreendente! Geralmente, quando pensamos em problemas ambientais urbanos, as enchentes vêm logo à mente, mas essa questão da erosão parece ser igualmente grave, se não mais. Sim, e é um problema que tende a se agravar com o tempo, especialmente se não forem tomadas medidas para conter essas erosões e promover a recuperação dessas áreas. Agora vamos fazer um exercício mental. Quais você acha que seriam as 3 principais consequências a longo prazo se essas erosões não forem tratadas? Pense por um momento. Eu diria que as principais consequências seriam aumento do risco de deslizamentos de terra, perda de solo fértil afetando a agricultura local e possível contaminação de fontes de água devido ao carreamento de sedimentos. Excelentes pontos. Você capturou perfeitamente os riscos envolvidos. E é por isso que é tão importante abordar esses problemas de forma integrada e proativa. Toda essa situação me faz pensar sobre a importância do planejamento urbano a longo prazo e como as decisões que tomamos hoje podem impactar as gerações futuras. Sem dúvida. E também ressalta a importância da transparência e do acompanhamento das políticas públicas. Afinal, de que adianta ter um plano bem elaborado se ele fica engavetado? É verdade. E qual é a posição da Prefeitura de Anápolis sobre tudo isso? Bem, segundo a reportagem, a prefeitura afirmou que não vai se posicionar sobre o assunto. Isso, por si só, já é bastante revelador. Nossa, esse silêncio é preocupante. Parece haver uma falta de diálogo entre o poder público e os especialistas que foram contratados para elaborar soluções para os problemas da cidade. Exatamente. E isso nos traz de volta ao início da nossa conversa. Um plano ambicioso e necessário, que, segundo o seu próprio autor, nem saiu do papel. É uma situação frustrante, especialmente para os moradores que continuam sofrendo com enchentes e outros problemas ambientais. Sem dúvida. E o que me preocupa é que enquanto o debate se arrasta e as soluções não são implementadas, os problemas continuam se agravando. As chuvas estão ficando mais intensas devido às mudanças climáticas e a urbanização continua avançando. É uma corrida contra o tempo. E, infelizmente, parece que Anápolis está ficando para trás nessa corrida. Mas, você sabe, essa história nos leva a uma reflexão mais ampla. Como podemos, como cidadãos, cobrar ações mais efetivas de nossos governantes e contribuir para a solução desses problemas? Essa é uma pergunta crucial. Acho que o primeiro passo é a conscientização e a educação. Quanto mais as pessoas entenderem a complexidade desses problemas e suas consequências a longo prazo, mais pressão poderão exercer sobre os tomadores de decisão. Excelente ponto. E não podemos esquecer da importância da participação ativa na política local, do acompanhamento das sessões da Câmara Municipal e da cobrança por transparência nas ações do poder público. Absolutamente. E talvez, quem sabe, essa história de Anápolis possa servir de alerta para outras cidades, incentivando uma abordagem mais proativa e integrada dos problemas ambientais urbanos. Bem, chegamos ao final do nosso episódio de hoje. É uma história que certamente dá o que pensar, não só sobre Anápolis, mas sobre como nossas cidades estão lidando com os desafios ambientais do século XXI. Lembrem-se, conhecimento é poder. Quanto mais entendermos os desafios que enfrentamos, melhor equipados estaremos para enfrentá-los. Exatamente, e esperamos que este episódio tenha sido informativo e que inspire nossos ouvintes a se engajarem mais nas questões ambientais de suas cidades. Até a próxima semana! Até a próxima e não se esqueçam, cada gota conta, seja na chuva que cai, seja nas ações que tomamos para proteger nossas cidades e nosso planeta. Obrigado por nos acompanharem.